inicialmente a ação para as cordas, depois para as supercordas, né? Aí falamos de buracos negros nas branas, né? As branas, então, são análogos dos buracos negros, podem ter simetria esférica ou planar, ou outra simetria mais complicada, e eles surgem na teoria de cordas, especificamente, né, na supergravidade, que é uma aproximação de baixa energia da teoria de cordas. Então aqui eu coloquei direto das supercordas, mas de fato essas branas elas são derivadas, fazendo aquela aproximação de supergravidade para esses modelos aqui. Então naturalmente a supergravidade aqui seria tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, e vocês vejam que as condições de contorno, né, teoria não ser chiral como na 2A ou ser chiral como na 2B, influencia radicalmente a dimensão dos objetos possíveis, né? Aqui as pebranas só tem dimensão par, né? Na teoria 2A, e só tem dimensão ímpar na teoria 2B, né? Isso vai ser muito importante para a correspondência, essa diferença aí da dimensão dos objetos que aparecem nessas teorias de cordas ou respectivamente na supergravidade. No caso das heteróticas, que são aquelas teorias híbridas, né, que misturam corda com supercorda, existem várias possibilidades. Não vai ser o nosso foco aqui. E para as cordas bosônicas, né, em 26 dimensões, aqui tudo em 10 dimensões, na supercorda sempre em 10. Para as cordas bosônicas, em 26, aí qualquer dimensão é possível para as debebranas. Tá? Também não vai ser o nosso foco aqui. Bom, então, feita essa introdução geral, né, aí temos essa pergunta importante aqui, né? Como usar a teoria de cordas, o que a gente viu até agora, para descrever a física que observamos, né? Esse é um problema muito sério, né, na teoria de cordas. E assim, deveria ser, né, ou deve ser o objetivo final de toda a teoria física, né? Claro que você sempre pode fazer alguma especulação, mas o objetivo final da teoria física é explicar alguma coisa que a gente observa, concorda? Né? Então essa pergunta aí é um desafio, né? Certo? Por que é um desafio? Porque a teoria de cordas, como a gente está vendo, né? Ela, se você trabalhar com a corda bosônica, ela tem 26 dimensões. Ela descreveria um mundo que tem 26 dimensões. E na supercorda, a supercorda tem 10 dimensões, que não é o que a gente observa no nosso mundo, né? A gente observa no nosso mundo um mundo com 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que formam o espaço-tempo, né, das teorias relativísticas de Einstein, né? Mesmo que você esteja numa teoria não relativística, né, usualmente você vai ter 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal separada. Então, esse confronto, né, de diferentes dimensões é um problema fundamental na teoria de cordas. Tá? A gente vai ver que a solução desse problema vou comentar, né, que essa solução é uma solução muito difícil, mas que a correspondência da SFT ela trouxe uma nova luz, uma nova maneira de encarar esse problema. Tá? Bom. Então esse aí é o problema, né? Então existe uma solução, surgiu lá nos anos 80, que é chamado compactificação. Essa é a solução que vai se propor. O que você pensa aqui? Bom, no nosso mundo a gente só observa 3 mais 1 dimensões, né? Seriam 4 dimensões usuais. Então, de 4, né, para chegar a 10, eu precisaria de 6 dimensões, que a gente chama de dimensões extras. Ou para 26, né, teria 22 dimensões extras. Então, esse problema, né, inicialmente, e até hoje tem pessoas que trabalham nessa linha, tentam resolver essa questão das dimensões extras, arranjar uma maneira, poderia ser um mecanismo de quebra de simetria, alguma coisa assim, de contornar essa questão das dimensões extras para poder compatibilizar a física que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso mundo, ou no LHC, né,
com a física prevista pela teoria de cordas, com essas dimensões críticas de 10 ou de 26. 26 realmente é um problema bem complicado, porque ainda tem a questão dos tacos, não tem ferros, então, na verdade, o centro realmente seria, quando a gente pensa numa teoria física, a gente está normalmente pensando na supercorda, que ela tem ferros e bósons, que assim, seria o mínimo para poder descrever a natureza. Né? Então, o problema central seria que a gente teria, na supercorda, 6 dimensões extras, né, que a gente não sabe bem o que seriam essas dimensões. Então, seriam essas dimensões aqui, a altura, comprimento ou largura da sala, né? Essas 3 dimensões, mais o tempo que está passando. Tá? Então, o procedimento padrão é chamado compactificação. A gente vai imaginar que essas dimensões extras, elas, em vez de serem dimensões infinitas, como a gente pensa no sistema cartesiano, x, y, z são infinitos, apesar que isso não exista no universo realmente, né? É uma abstração matemática. Não existe uma linha reta infinita no nosso universo, isso não existiria. Mas matematicamente você pode imaginar, né? Então, um caminho para a gente pensar isso é que essas dimensões, em vez de elas serem uma linha reta, corresponder a um eixo reto infinito, seriam dimensões curvas e, se possível, até fechadas. Né? E elas teriam, então, um tamanho, né? Elas seriam curvas ou enroladas em tamanhos pequenos. Isso justificaria por que a gente não estaria vendo essas dimensões. Elas poderiam ser uma possibilidade mais exótica seria se elas fossem muito grandes também, mas o mais comum seria pensar que elas são muito pequenas. Tá? Então, esse muito pequena significaria o seguinte: numa experiência de acelerador, a gente consegue ver o interior de um próton. Né? O próton tem 10 a menos 15 metros, é um Fermi de comprimento. Então, a gente consegue ver coisas um pouco menores que um Fermi. Então, essas dimensões extras, né, elas poderiam ser coisas muito pequenininhas, menor do que um próton. Né? Seria uma esferinha, por exemplo, uma coisa bem pequenininha que ficasse escondida dentro do próton que a gente não estivesse vendo. É uma coisa meio estranha, mas é a solução tradicional que é chamada compactificação. Compactificar significa pegar esse eixo infinito e fazer ele curvar sobre si mesmo e fechar uma trajetória contínua, né? mas que não seja mais infinita, né? Passe a ter um tamanho infinito. Então, seria como pegar uma reta e transformar num círculo, né? Isso seria a ideia da compactificação. Então, se a gente compactificar em 6 dimensões, a gente teria círculos, né? Ou toroides, ou uma esfera, alguma coisa assim, com essas dimensões extras. Tá? Aquele Brian Greene, né, do Universo Elegante, você deve ter ouvido falar, ele trabalhou muitos anos com esse problema da compactificação, conseguiu alguns avanços. Tem algumas pessoas que trabalham com esse tipo de pesquisa. Então, a compactificação mais simples da supercorda é aquela que supõe que as 10 dimensões são decompostas em um espaço de Minkowski. Tem que ter um espaço de Minkowski, né? Porque a gente observa a física que a gente vê está no espaço de Minkowski, então essa parte tem que ter. E as dimensões que sobram poderiam, por exemplo, ser uma hiperesfera de 6 dimensões. O que é uma hiperesfera de 6 dimensões? A esfera que a gente conhece, ela só tem uma superfície de 2 dimensões. Uma esfera, uma bola de futebol. Mas ela não tem 3 dimensões. Se você contar com raios, sim, mas a superfície da esfera só teria 2 dimensões. Ela está mergulhada no nosso mundo que tem 3 dimensões. Então a gente poderia pensar numa hiperesfera de 6 dimensões, mas não dá para imaginar nem desenhar isso, né? Mas seriam as dimensões que faltariam para chegar nas 10 dimensões. Então, nessa compactificação, o raio da hiperesfera seria muito menor que um próton ou um nêutron, né? E por isso a gente não teria visto ela em experimentos ainda. Seria uma hipótese de trabalho, né? De imaginar que teria alguma estrutura dentro do próton ou do nêutron, por exemplo. Será que o próximo acelerador, quando ele aumentar a energia, será que ele vai conseguir ver alguma coisa lá dentro e tal? Alguma coisa desse tipo. Então,
essa é a solução tradicional, ou essa que seria mais simples pensando numa hiperesfera, né? A compactificação, né, ela prevê, por consequência, a existência de uma torre infinita de partículas, porque é uma situação análoga a um poço quântico, né? Porque você acaba confinando. Quando você prende a partícula numa certa dimensão compacta, é basicamente equivalente a você prender uma partícula num poço, né? Então ela pode oscilar aqui, portanto tem vários modos de oscilação aqui no poço. Ela pode, dentro dessa dimensão compacta, né, ter vários modos de oscilação aqui, né? Alguma coisa assim, né? Como se fossem as trajetórias de um elétron no átomo, alguma coisa assim. Ele fica preso aqui, né? Você pode associar uma onda estacionária aqui, a trajetória seria equivalente a ela estar presa num poço, e a gente sabe que isso aqui tem infinitos níveis, né? Não tem um único nível, né? Tem infinitos níveis aqui também, né? Aqui também tem, dependendo aqui da situação, a gente poderia ter infinitos níveis, né? E então esse é um problema crucial nessa questão da compactificação. Toda a compactificação prevê uma quantidade infinita de partículas associadas àquelas dimensões de tamanho infinito que você está propondo, tá? É chamado torre de Kaluza-Klein. Kaluza-Klein, eles inventaram no início do século passado uma teoria que unificava o eletromagnetismo com a gravitação, com a relatividade, tá? A relatividade geral do Einstein. Para isso eles inventaram uma teoria em 5 dimensões, mas uma dimensão era compacta, era fechada num círculo. Era quatro dimensões, um Minkowski mais um círculo. E aí eles previam a existência de uma partícula escalar, que nesse círculo aí ela teria infinitos níveis. Então se corresponderia a uma infinidade de partículas, essas partículas nunca foram observadas. Então essa teoria de Kaluza-Klein é interessante, mas tem um conflito com a experiência, porque a gente nunca viu essas partículas previstas, tá? Então essa questão da compactificação tem esse problema, né? Um que a gente não consegue observar, porque a gente supõe que é muito pequeno, e dois que prevê a existência de partículas que a gente não vê. As partículas que vocês previstas estariam no campo de energia da LHC? Isso aí depende, né? Depende do modelo, né? Depende do tamanho da compactificação. Não necessariamente estariam. Sim, o ideal seria que estivessem, né? E aí você pudesse observar, mas não necessariamente vai depender de como é que é feito o modelo em particular. Tá? Então, correto dizer que não foi 100% descartado? Já tem modelos que poderiam prever? Não é 100% descartado, né? Assim, não há uma evidência que esteja correta, já que você não observou, mas também você não descarta porque depende do modelo. Então é como o caso da supersimetria. A gente também, o LHC também não viu supersimetria. Dá para descartar a supersimetria? Não dá para descartar, porque a escala de quebra ou de restauração da supersimetria pode estar acima da energia do LHC. Então não dá para descartar. Dá para descartar certos modelos supersimétricos que estariam visíveis na energia do LHC. Isso você pode descartar, mas a supersimetria como um todo não dá para descartar. Mesma coisa do Kaluza-Klein. Então, dependendo do modelo, sim, dependendo do modelo, não. Professor, você poderia explicar um pouco de novo assim, a parte da compactificação? Porque é que da forma que está, assim, fazendo analogia, né, pelo tamanho da dimensão e ter um raio, por exemplo, o raio dessa hiperesfera de 6 dimensões é muito pequeno, inclusive bem menor do que o tamanho do próprio, dá a entender que parece que ela ainda está imersa em 4D, né? Assim, eu não estou enxergando ela de forma... Essas dimensões... É difícil enxergar, né? Assim, mas pensar no sentido de elas estarem independentes de Minkowski. É difícil enxergar, né? Porque parece que elas estão imersas em Minkowski. Se Vou for fazer enxergar desse Vou tentar desenhar para você aqui. Então está aqui o nosso espaço, tá certo? Aí eu tenho aqui um ponto do espaço. Tem um ponto aqui do espaço numa certa posição, certo?
Aí esse ponto do espaço ele tem coordenadas x, y e z, verdade? Se estiver no espaço tridimensional. Só que nesse espaço, nesse ponto aqui, existem outras coordenadas que eu não estou vendo. Então, x, y, z, w, k, não sei, para inventar mais nomes. Só que eu não consegui desenhar os eixos aqui, só que esse ponto corresponde a mais coordenadas. Agora, como é que são essas coordenadas? Elas podem ser assim, podem ter uma origem comum e formar eixos ortogonais infinitos, assim, né? Mas elas poderiam também, quando eu faço o sistema de coordenadas esféricas, né? E faço variáveis angulares aqui, né? Tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui e tal. Então, normalmente, o pessoal representa e faz uma bolinha aqui, né? Nesse ponto, é como se esse ponto tivesse, dentro desse ponto tivesse uma bolinha, né? Aí essa bolinha, você pudesse rodar ali dentro, sem sair da coordenada x, y, z, você pudesse rodar pelas outras dimensões, rodando dentro dessa hiperesfera. Sim. Entendeu? Mas essa hiperesfera ainda continua imersa em encosto, né? É que, pelo jeito, parece. Não tem como desenhar. Não, sim, não tem como, mas é que. É fácil representar assim, né? Sim, não, poderia imaginar assim, ali o eixo Z ser o seu T, o plano ser a sua projeção R3. E assim, eu também não consigo desenhar em 3, né? Isso aqui você já se acostumou que isso aqui são 3. Sim, mas podia supor que o plano aí, o meu R3, o Z aí pode ser o T, pronto, 4D, beleza, encosta também. E essa compatificação parece que ainda está imersa em 4D, parece, né? Mas não, elas estão independentes do... Porque você pode botar mais coordenadas, né? Pode. Você pode botar mais, pode botar 10 coordenadas aqui. Pode. E aí as 4 primeiras, né, o tempo, né? O tempo mais as 3 espaciais seriam do tipo Minkowski, e essas aqui formariam a hiperesfera de 6 dimensões. Se fosse compacto, se não for compacta, seria simplesmente, poderia ser pensar em cartesianas. Mas sendo compactas, eu posso pensar que elas são coordenadas angulares associadas a uma certa esfera. É que é difícil desenhar isso. Então, normalmente o pessoal faz uma bolinha assim no ponto, né? Imaginando que ali, dentro daquele ponto, você ainda pode girar para um lado e para o outro, tá? Como se o ponto fosse uma coisa maior do que o ponto, né? Alguma coisa assim. Mas a compactificação seria você pegar uma linha, né? Seria você pegar essa linha infinita e fazer ela voltar sobre si mesmo, né? Uma coisa assim, né? E isso aqui ela não teria tamanho, e essa aqui ela passaria a ter um raio, né? Isso aqui seria a compactificação. E esse raio, ele gera uma escala, né, de tamanho, e aí o espectro quântico, né, da partícula nesse cara aqui, ele passa a depender desse R, né? Uma partícula quântica num eixo infinito, ela é livre, né? Mas ela presa aqui, ela vai ter modos discretos associados com o tamanho desse R aqui. Ela vai depender do R aqui. Essa é a escala de compactificação, e essa escala, como a gente não observa, ela deve ser pequenininha. Deveria ser menor do que o próprio, por exemplo. Eu posso dizer que o S1 é um espaço de 2 compactificado com escala 1 da velocidade de 1, por exemplo. O S1, né, foi o que eu desenhei ali, uma esfera de uma dimensão. Seria aquele ali seria o S1. Não, sim. Só que aqui eu teria que ter... Agora ficou fácil de colocar isso nas outras coordenadas. Isso, só que não seria com x, y e z, seria com as outras. Não, beleza. E além disso, seria pequenininho, né? Além disso, seria pequenininho. Seria isso. Essa seria a ideia. Agora, você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Você
pode fazer isso formando uma hiperesfera, formando um torus, formando um hipertorus. Né? Tem várias possibilidades. Você... Essa torre infinita de partículas, por que ela não existe no espaço infinito? Todos os modos vão estar presentes lá também. Essa torre infinita, por que ela não está presente no espaço de Minkowski? Porque nesse espaço de Minkowski todos esses modos podem estar presentes também, né? Então, sim, mas o que acontece é o seguinte, a partícula livre aqui, ela tem um espectro contínuo, né? Ela não tá, se você prender ela numa certa região, ela forma modos discretos, né? E esses modos discretos, na teoria de campo, vão estar associados a partículas com certas massas. Mas se for um espectro contínuo, não, é simplesmente uma partícula de uma massa lá qualquer, um elétron, por exemplo, está solto, e é simplesmente um elétron com várias velocidades. Mas se você prender ele numa caixa, ele vai apresentar certos níveis que você poderia, em princípio, medir esses níveis. Por exemplo, com certas energias, ou associar com certa, como E igual a MC2, você poderia associar a massas de partículas naqueles níveis. Novas partículas com aquelas energias discretas. Quando a energia é contínua, aí você simplesmente está observando elétrons com energias contínuas e tudo bem. Tem a energia de repouso dele fixa, mais uma energia associada ao momento dele, tudo bem. Mas quando você vê aqueles modos discretos, em princípio você poderia medir esses modos discretos, mas normalmente se associaria isso com as partículas que a gente observa, por exemplo. O próton, por exemplo, ele corresponde a um estado fundamental. Você pode observar excitações do próton. Tá? A gente vai falar depois disso. Então tem as partículas delta. A partícula delta é um estado excitado do próton ou do nêutron. Então você pode interpretar isso como sendo a partícula está presa numa caixa, né? Aí formou o próton, né? E um estado excitado seria esse aqui. Então você pode identificar esse estado excitado porque alguém estaria confinando o próton numa certa região lá, os quartos, numa certa região do espaço. E aí você tem vários estados possíveis. Então forma o próton, que é o estado fundamental, mas forma o delta, tem esse delta, vamos lá, delta 0, delta 1. Você forma vários estados. Isso a gente observa na física hadrônica, por exemplo. Mas esses outros estados não estão associados ao próton quanto ao discreto? Não, como é que a gente entende o próton em teoria de campos usual, né? Você confinou os quarks numa certa região do espaço. Então os quarks ficam, como se o espaço dos quarks tivesse sido compactificado. Então existem algumas possibilidades de estados quânticos para os quarks ali dentro. O estado fundamental é o que a gente chama de próton, mas tem estados excitados que a gente também observa. Sabe por quê? Porque os quarks ficaram confinados num pedacinho ali, naquela tal torre, né? Você confinou partículas aqui dentro, então elas formaram certos níveis, e isso a gente identifica como sendo, o nível fundamental é o próton, mas a gente identifica estados excitados desse cara, porque os quarks podem ter mais energia, então você dá um outro nome para esse cara, então tem mais spin, tem outros graus de liberdade, outros números quânticos. E quando é contínuo você não identifica com outra partícula? O elétron, no caso do elétron, a gente não é feito de nada, ele anda por aí, ele é sempre um elétron, só que com velocidade diferente, né? Parece que nada acontece com ele. Mas no caso você no caso do elétron, quando você confina ele num átomo, aí ele já passa a representar, a gente não interpreta como outra partícula, né? Mas são estados excitados daquele átomo, né? Um átomo são excitações do átomo, né? Certo? Então, o análogo disso no espaço-tempo, né, seria que esses estados associados com a hiperesfera, né, essa hiperesfera está ampliada aqui, que ela tivesse estados quânticos também, por ser finito o tamanho, também tivesse certos estados quânticos que a gente pudesse observar de alguma maneira.
Isso a gente não está observando, então a gente não está vendo essa física aí. Alguma coisa assim. Tá? Então esse problema de Kaluza-Klein, né, isso tem lá na teoria deles, lá de 1925, essa teoria de 5 dimensões, uma gravitação com eletromagnetismo em 5 dimensões. E a teoria de cordas, você pode pensar que é uma versão moderna do Kaluza-Klein, só que a teoria de cordas vive em 10 dimensões. Então esse problema só aumentou, né? O problema não diminuiu, ele só aumentou. Mais perguntas? Então, eu falei então da compactificação numa hiperesfera, né, em esferas ou hiperesferas, que é bastante simétrica, né? Mas existem outras compactificações que são menos simétricas do que a hiperesfera e mais elaboradas também. Então o pessoal da matemática, né, encaminhou esse problema, ou resolveu de certa maneira esse problema, e os espaços compactos mais gerais que você pode construir são essas variedades, chamada variedade calabial. E elas constituem uma área de pesquisa em física e matemática. Então, as variedades calabial são variedades complexas de dimensão 3. Então, essas variedades complexas de dimensão 3, elas correspondem a uma variável real de dimensão 6. Então, é justamente aquelas 6 dimensões extras que a supercorda tem, né, do que fica faltando para o Minkowski. Né? Então, ou seja, a teoria de supercordas em 10 dimensões, né, se você faz uma interpretação literal, né, que a corda existe, ela naturalmente ela tem 4 dimensões, né, do espaço-tempo que são Minkowski, e as outras 6 estão codificadas aqui nesse tal de calabial. Então são variedades todas, talvez já tenham visto alguma figura aí na internet, na literatura, são as figuras muito estranhas, são variedades que são compactas em 6 dimensões reais ou 3 dimensões complexas. Né? E a esperança, né, do pessoal que estudou calabial é que, se você entendesse muito bem, ou se você conseguir entender muito bem essas variedades, você conseguiria entender, né, como é que a física de 10 dimensões da supercorda se reduz para uma física de 4 dimensões mais algumas propriedades. Tá? Então isso aí que o Brian Greene foi um dos que estudou muito, né? Ele descobriu a tal da simetria espelho, né, que tem a ver com aquelas dualidades ST que eu falei, né? Mas, assim, é um problema que está em aberto, né? Essa ideia de vamos pegar a teoria de cordas em 10 dimensões, vamos estudar bastante ela para ver como é que surge o modelo padrão, e isso ninguém conseguiu fazer ainda. É um problema em aberto na teoria de cordas. Tá? Uma outra ideia também que pode ser explorada é pensar que a corda está num espaço curvo. Porque inicialmente a gente colocou a corda num espaço chato. Né? Apesar dela gerar o gráviton, a corda foi mergulhada simplesmente por comodidade nossa. A gente imaginou que a corda estava num espaço chato. Mas, já que vai descrever gravitação, por que não botar a corda num espaço curvo? Claro que fica mais complicado, né? Mas, em geral, esse problema é bastante complexo, né? Mas, em alguns espaços curvos simples, né, que forem bastante simétricos, é possível encontrar alguns resultados interessantes. Tá? Então, os espaços de De Sitter, né, eles são espaços bastante simétricos, juntamente com o espaço de Minkowski, eles são os espaços mais simétricos que satisfazem, que são soluções das equações de Einstein da relatividade. Então o espaço de De Sitter, essencialmente, ele tem uma topologia esférica. Tá? Então, o espaço-tempo quadridimensional ele poderia ser separado numa R1, né, que seria o eixo temporal, seria infinito, e S3 seria uma hiperesfera de 3 dimensões. Tá? R1 então seria o eixo temporal. E esse aqui eu representei aqui para a gente ver, né, uma S2, né, uma esfera bidimensional. Né, certo?
seria uma bola de futebol que a gente está vendo. Essa superfície aqui, ela está mergulhada no nosso espaço de 3 dimensões, mas a superfície em si só tem 2 dimensões. Né? A terceira dimensão seria entrando ou saindo da esfera. Né? Se o seu mundo for aquela esfera, né? Uma formiguinha, por exemplo, uma formiguinha andando em cima de uma bola de futebol constitui um problema bidimensional. Né? A formiguinha não pode sair nem entrar na bola, certo? E esse problema aí seria uma S2. Tá? O espaço de Sitter, então, o pessoal que estudou relatividade deve ter estudado um pouco desse espaço, dessas soluções simétricas. Tá? Existe também o espaço de anti-de Sitter, né? Por isso que a gente está aqui nesse curso, né? Por causa do espaço de anti-de Sitter. Ele também tem as propriedades semelhantes ao do espaço de Sitter, só que a curvatura dele é negativa e ele corresponde ao hiperboloide, né? Poderia representar ele assim, uma única folha ou um hiperboloide de 2 folhas. Tá? Poderia ter uma representação ou outra. É o tal do ADS, né? Da correspondência DSFT. Por que isso surge na correspondência? Eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, nós já vimos, né, que as branas são soluções da supergravidade, né? É como se fossem buracos negros na teoria de cordas. Então a supergravidade é uma descrição da corda em baixa energia. E essas branas, elas têm carga e massa. Aquele caso que a gente estudou, né? Aquelas soluções que a gente estudou, tinha carga e massa equivalentes ao buraco negro. Né? Certo? A gente estudou a solução de Heine-Nordstrom, né? E o caso extremo também. Então, como as branas têm carga e massa, e elas funcionam como se fosse um buraco negro que pode ser esférico ou pode ser planar, então elas têm energia, elas encurvam o espaço. Né? O espaço em torno de uma brana, então é como um buraco negro. Né? O buraco negro encurva o espaço ao redor dele, né? Pelo campo gravitacional. Tá? Então seria interessante, né, considerar cordas nesse espaço curvo produzido pelas branas. Né? E aí o Maldacena, né, foi quem propôs, quem descobriu essa correspondência da SFT em 1997, então completam 20 anos agora, no final do ano. Ele considerou, né, um sistema bem particular, né? Ele considerou uma pilha de D3 branas. Né? Lembra das D3 branas? Então, 3 branas é uma brana de 3 dimensões espaciais, né? Que seria o nosso mundo. Né? O nosso mundo tem 3 dimensões espaciais, então a gente vive numa 3 brana. Esse D é porque tem condição de Dirichlet valendo ali na superfície. A corda satisfaz uma condição de Dirichlet. E elas são extremas, né? Por que ele considerou as extremas? Porque são aquelas mais simples, né? É o caso que tem carga e massa, e a gente viu que a métrica simplifica quando você toma o caso extremo. Então, essa aqui já é extrema, né? Então, vocês vejam que ela guarda uma certa semelhança com a solução de buraco negro, né? Tem uma função aqui, tipo função horizonte, né? Elevada a menos 1/2, tem uma diferença aqui que esse meio não aparecia no buraco negro, aparecia 1 ou 2, né? Aqui é menos 1/2, aqui é meio, na mesma função. Essa aqui é a parte temporal espacial de 4 dimensões, usual. Esse dx aqui representa x, y e z. Aqui é o tempo, né? Estou fazendo c igual a 1, certo? E aqui é uma coordenada radial extra, já seria a 5ª dimensão, certo? E aqui teria uma esfera, uma hiperesfera de 5 dimensões. Então esse conjunto aqui está descrevendo um espaço de 10 dimensões, tá certo? Compatível com o espaço da supercorda. Tá bom? Então isso é uma solução que eu falei das branas, mas eu não mostrei a solução, né? Estou mostrando agora. Então, aqui já é uma pilha com N D3 branas, então ele já considerou essas... Lembra que a gente botou várias branas para poder formar o grupo SUN e tal? Vou voltar a esse ponto mais adiante. Então ele pegou, em vez de pegar uma D3 brana, ele pegou várias D3 branas, N delas, e achatou todas elas no mesmo lugar, no
espaço-tempo. Tá? Botou várias delas e quer ver o efeito disso na curvatura do espaço. Tá? Não foi ele quem resolveu esse problema, não. Tá? Esse problema de encontrar essas soluções de Brana foi resolvido por dois caras, o Horowitz e o Strominger, que são caras aí que trabalham com teoria de cordas. Nos anos 90, eles encontraram, eles resolveram o seguinte problema: quais são as soluções tipo buraco negro que existem em teoria de cordas? Vamos classificar todas as soluções. Eles acharam um monte de soluções. Tá? E uma dessas soluções é essa solução aqui. Essa que o Maldacena pegou lá no trabalho dele, pegou uma solução da D3 Brana. Por que a D3 Brana interessou o Maldacena? Porque justamente o nosso mundo é como se fosse uma D3 Brana. Né? E realmente a gente está vendo nessa solução aqui, esse pedacinho aqui do espaço é um espaço de Minkowski, certo? Claro, ele está multiplicado por um fator aqui que tem curvatura não nula. Mas se você puder congelar esse fator aqui e esse fator aqui, esse pedacinho aqui seria um espaço de Minkowski. Para um R fixo, esse Rzão aqui é uma constante. Essa constante aqui. O Rzinho é essa coordenada. Para um Rzinho fixo, isso aqui é um pequeno espaço de Minkowski, mergulhado dentro dessa D3 Brana. Portanto, essa D3 Brana, a gente tem uma parte esférica nela e tem uma parte planar nela. Né? Planar nesse sentido que tem um Minkowski aqui dentro. Deu para ver aí, mais ou menos? Conseguiram conectar lá com a história dos buracos negros? Então, essa é a solução da D3 Brana. E foi por isso que eu falei dos buracos negros extremos. Esse aqui já é o caso extremo. Mas aí você não botou. Onde é que está a condição de carga e de massa? Eu já simplifiquei. Se você abrir lá o trabalho do Horowitz, do Strominger e Horowitz, vai se perder lá, porque tem lá as formas diferenciais, não sei o que e tal. Mas aí, lá no apêndice, tem uma solução, né, que se você tomar vários limites e tal, vai cair nessa solução aqui. Foi o que o Maldacena usou lá a esperteza dele para pensar essa solução. Já no caso extremo, né? Tem uma apostila do Petersen, que eu cito aí nas referências, que ele mostra como é que se obtém essas soluções, usando um pouquinho de formas diferenciais. Ele mostra como é que se constrói essa solução geral e como é que cai nesse caso particular aqui e tal. Ele expande um pouco essa conta. Eu só estou mostrando o resultado já final da D3 Brana extrema. Né? A gente já não está vendo mais, mas cadê a massa, né, e tal. Já tudo está degenerado aqui e apareceu só essa constante R a quarta aqui. E esse N é o número de D3 Branas e T3 é a tensão de cada D3 Brana. Tá? Sim, já foi feito também um deslocamento de coordenada, porque se vocês lembrarem do buraco negro, o horizonte ficava num certo 2mg ou mg, né, alguma coisa assim, né? Aqui, o horizonte vai ficar em R igual a 0, né, que é onde está a singularidade aqui. Pô, mas aí vai misturar a singularidade essencial. Foi um sistema de coordenadas que foi usado e o horizonte acabou parando nessa coordenada aqui, né, desse valor. Tá? Você pode mudar para outros sistemas de coordenadas, isso é só uma representação num certo sistema de coordenadas. Querem perguntar alguma coisa? Onde fica o R0 dentro da Brana? Fica na própria superfície da Brana. Mas elas estão empilhadas, né? Elas estão empilhadas, mas achatadas no mesmo ponto. Na mesma superfície. Imagina várias folhas de papel. E aí você espreme elas para formar uma única folha, de dimensão 0. A folha de papel ainda tem uma espessura, né? Mas vai... Eu preciso só de N, porque eu vou precisar de N D3 Branas para poder gerar um grupo SUN daqui a pouco. Tá? Lembra que as cordas, né? Senão eu podia usar uma D3 Brana só, mas eu quero N D3 Brana para poder ter N cargas. Tá? E esse N naturalmente contribui com a curvatura do espaço também. Né? Quanto mais branas, mais curvo fica o espaço. Tá? E essa aqui, essa função, né? Essa função varia com R, né?
certo? Então essa D3 brana, ela vai ter uma curvatura variável, como a gente vai ver aí. Tá? O espaço tem curvatura diferente, como acontece no buraco negro. Perto do buraco negro, o espaço é muito curvo, né? Por isso você não consegue escapar do campo gravitacional do buraco negro. Longe do buraco negro, o campo vai ficando fraquinho, né? Certo? Aqui também é uma coisa, isso aqui é tipo um buraco negro, só que é planar para uma parte das coordenadas, esférico para outra parte, em 10 dimensões. É uma solução em 10 dimensões. É uma solução que vive dentro da teoria de coordenadas em 10 dimensões. Tá? Essa é uma solução de buraco negro em 10 dimensões. Tipo buraco negro em 10 dimensões. Perguntas? Então, isso aí é um ponto de partida do Maldacena para construir a correspondência da SFT. Tá? Ele foi super esperto de escolher lá naquele monte de soluções lá do Horowitz-Strong, ele pensou justamente essa daí que seria mais interessante. Mas você pode escolher outras. O que acontece quando você escolhe outras? Você vai encontrar outras formas da correspondência. Tá? Só uma coisa. A segunda parte ali, né? É o elemento de linha da métrica dessa esfera de 6 dimensões, né? Que são as que é compactado. Quase. A primeira parte do Minkowski, né? Quase. É o que então? Calma, tem alguma semelhança com a compactificação, mas isso não é a ideia de fazer a compactificação. Tá? Ainda não compactificou então. Acontece o seguinte, essa solução de D3 brana, ela tem 4 ou 5, ela tem 5 dimensões não compactas e tem 5 dimensões compactas. Ela tem tá. Então, essa parte uma hiperesfera de 5 dimensões aqui. E essa parte está compacta. Essa parte está compacta. Certo? Então, aí quando você vai resolver essa equação... Mas eu ainda não falei nada se esse raio aqui ele é variável. Esse é o raio, esse R2 aqui, que é essa coordenada radial, é o raio da hiperesfera. Esse raio que varia. Mas não está compacto. Esse raio não, esse raio é infinito. Mas essas dimensões aqui são compactas. Elas estão em cima de uma hiperesfera, só que essa hiperesfera, o raio dela é variável. Então não é aquela ideia, na verdade a ideia aqui não é usar a ideia de compactificar para me livrar das dimensões extras. A ideia aqui vai ser diferente, que vai ser a ideia do ADSFT que eu vou explicar aos pouquinhos a partir desse ponto. Tá? Mas essas dimensões aqui são compactas, essas 5 aqui não é 6. Essa é uma diferença da ideia do Maldacena também. Em vez de ele pegar 4 no Minkowski e 6 compactas, não vai fazer, porque aí seria o tal 6 seria o calabial. Não vai fazer isso. Ele pegou essa solução da D3 brana, que tem 5 dimensões. Aqui tem 1, 3, mais uma aqui, 5. 5 não compactas, tá? E mais 5 compactas. Isso vem da solução da D3 brana. Ele não forçou a barra para isso acontecer. É simplesmente uma solução que existe na teoria de cordas. Se vocês puxarem aí a memória de vocês, né, se lembrar lá daquele gráfico lá da última aula, é uma D3 brana, né? Então é esse caso aqui, né? E, portanto, a teoria de cordas que ele está trabalhando tem que ser a teoria 2B, né? Certo? Por isso que a teoria 2B vai ser importante para a correspondência. Tá? Porque ele vai pegar a D3. Por que ele escolheu a D3 brana? Porque vai ver que ele é o caso mais interessante, porque ela contém o Minkowski 4, exatamente o Minkowski 4. Está aqui. Para cada Rzinho fixo, eu tenho um Minkowski ali dentro. E aí a ideia é tentar identificar esse Minkowski aqui com o nosso mundo. Essa que seria a ideia. Tá? Mas aí o que a gente vai fazer com as outras dimensões? Vamos um passo cada vez. Está tudo bem até aí? Então em R igual a 0 é o horizonte. Tá? Então assim, aquelas outras métricas de buraco negro tinha uma parte dentro do buraco negro e uma parte fora. Tá? Mas a física está sempre fora do buraco negro. Essas coordenadas aqui, elas já começam em R igual a 0, que é onde está o horizonte. Acima de R igual a 0 é o lado físico. E para dentro seria R0, seria R negativo.
é onde está dentro do buraco negro, que não vai ter física interessante, a gente só vai olhar a física fora do buraco negro. Essa coordenada já foi ajustada para todo mundo ficar fora do buraco negro. Tá? Bom, então vou analisar com um pouquinho de cuidado essa solução aqui. Tá? O que essas brandas, o que essas D3 brandas têm a ver com o ADS? Aparentemente não teria nada a ver, né? O ADS é aquele espaço lá que a gente viu antes. Ah, são espaços hiperbólicos e tal. Mas essas brandas têm a ver com ADS. Então, repetir aqui a mesma expressão, tá? Só para a gente analisar. Então, o Maldacena, ele analisou duas regiões de interesse desse espaço das D3 brandas. Uma região longe do horizonte e a região perto do horizonte. Ele analisou essas duas regiões. Então, longe do horizonte, a única escala de comprimento que eu tenho nessa expressão aí é esse Rzão, tá? Então, longe do horizonte para mim significa pegar o Rzinho, essa coordenada radial aqui, e fazer ela muito maior do que esse R aqui, que é uma constante. Né? A constante associada lá com a tensão da D3 branca. Então, se esse R for muito maior do que esse cara, ele está longe. Né? Se ele estiver muito menor, ele está perto. Está perto de zero. Né? Tá? Então, o que acontece longe do horizonte? Né? A função horizonte, nessa função aqui, vou repetindo aqui, né? Para Rzinho muito maior do que Rzão, esse cara aqui vai se aproximar de zero, né? Certo? O denominador é muito maior que o numerador, né? Então, praticamente essa função, o horizonte vai ser 1, né? Certo? Então, aquela curvatura do espaço vai embora. Então, quando eu estou muito longe do horizonte, o espaço vai ficando sem curvatura. Olha o que acontece então. Essa função aqui ó, vira 1, então fica só o Minkowski aqui. Essa função aqui também vira 1, 1 elevado a menos 1 meio, 1 elevado a meio dá 1, né, de qualquer maneira. Então, esses fatores de F caem, né? Quando eu estou longe do horizonte, caem, ficam só dt2, dx2, dr2 e r2 de ômega 5. Concorda com isso? Então eu estou fazendo um pouquinho de conta aqui, ao contrário aí das outras aulas, só esse pedacinho aí, só para vocês pegarem essa ideia. Então, longe do horizonte, pegando a solução da D3 branda e olhando para longe do horizonte, a função f vai para 1 e essa métrica aqui, ela vai para esta métrica aqui. Lá no horizonte, a métrica é essa. Quem é essa métrica aqui? Eu já estou dizendo a resposta aqui. Essa métrica aqui é o espaço de Minkowski em 10 dimensões. Por quê? Porque isso aqui é o espaço de Minkowski em 4, mais uma coordenada radial e mais uma esfera em 5. Ah, mas o que a esfera tem a ver com Minkowski? Não, você pode usar qualquer coordenada para o seu espaço. Então você escolheu o espaço, representar com uma hiperesfera em 5 dimensões, mas isso aqui é simplesmente uma representação do espaço. Esse conjunto aqui tem 6 dimensões, né? Mas esse espaço aqui ele é chato, né? A função que daria a curvatura, ela sumiu, né? Certo? Então, longe das D3 brandas, é a teoria usual. A D3 branda, a solução ela vai perdendo curvatura, a curvatura vai diminuindo e fica espaço chato. Lá no horizonte, lá longe do horizonte, o espaço é chato. Tá? Mas e na região próxima do horizonte? O que acontece na região próxima do horizonte? Quando o Rzinho é muito menor do que o Rzão. Nesse caso, como o Rzinho está embaixo, que está no denominador, né? E esse cara é muito menor do que o Rzão, essa fração aqui ela tende a crescer, né? Tá? E aí ela fica muito maior do que 1. Como ela fica muito maior do que 1, esse 1 aqui eu jogo fora e fico só Rzão a 4 sobre Rzinho a 4. Então, essa solução aqui, quando eu estou perto do horizonte, ela vem para essa solução aqui. Ó. Aí eu posso resolver essa raiz quadrada, inverter, aí vai dar o inverso desse raiz quadrada do inverso desse cara, dá isso aqui, Rzinho ao
quadrado sobre R ao quadrado. E esse aqui não tem o inverso da R ao quadrado sobre R ao quadrado. Ah, esse cara tem curvatura. Bem, esse cara tem curvatura. Só que se você calcular lá qual é a curvatura, pegar a definição de curvatura e calcular, você vai descobrir que essa curvatura aqui é constante. Tá? E é exatamente a curvatura do espaço antidecíclico. Isso aqui a gente pode tomar como a definição do espaço antidecíclico. Tá? Em 5 dimensões, tá? Esses termos dt, dx, dr formam o ADS em 5 dimensões. E esse pedacinho aqui, final, continua sendo uma esfera. Continua sendo o S5 aqui. Tá? A Então, definição de curvatura por estar em dimensão mais alta foi modificada ou você continua fazendo pelo professor de Riemann? Qual a definição de curvatura, já que você está em 10 dimensões? Continua por Riemann ou... a definição usual. Definição usual. Pode ser por Riemann, sem problema. Estou pensando que a gente pode estender todos os conceitos da relatividade para 10 ou mais dimensões. Tá? Normal. Tem como generalizar essa métrica para ela gerar Friedmann, Robertson, Walker e Wallace? Você pode fazer essa modificação. Sim, sim. Só que isso vai ter aplicações também. Só que para você gerar o Friedmann, Robertson, Walker, você não viria da solução da D3 Brana. Tá? O que eu estou fazendo peguei a solução pronta da D3 Brana, que é uma solução de buraco negro, e estou fazendo limites sobre essa solução. Aí o que ela me dá? Dá um ADS com um espaço chato. Tá? Então eu posso deformar essa solução aqui em Friedmann, Robertson. Posso fazer isso, fazer uma deformação nesse cara e chegar em Friedmann, Robertson, Walker aqui. Posso. Só que isso não vai vir naturalmente da solução da D3 Brana, mas isso poderia ser um modelo interessante para ajudar. Tem algumas pessoas que trabalham com esse tipo de solução. E o Minkowski ele não representa o nosso número, né? O Minkowski não representa o nosso número. Não. Principalmente esse de 10, né? Localmente, sim. Principalmente esse de 10. Localmente sim. A teoria quântica de campos, ela pode ser definida aqui, né? Só que aqui tem 10 dimensões. Então, no final das contas, isso aqui vai ser uma teoria de cordas ou a supergravidade nesse espaço chato aqui, né? Nesse limite. Tá? Então, é semelhante ao que acontece do buraco negro, né? O buraco negro, quando você olha bem perto do horizonte, a curvatura vai tendendo para infinito. E longe do horizonte, a curvatura vai tendendo a zero. É bem parecido com essa solução. Então, quando você olha o buraco negro longe do horizonte, não dá Friedmann, Robertson, dá espaço chato, que é essa solução aqui. Mas você poderia inventar uma métrica, que isso aqui veio da solução da supergravidade. Você poderia, eu quero fazer uma coisa diferente que gere um Friedmann, Robertson. Tudo bem, dá para fazer uma extensão disso. Né? Mas seria uma extensão da correspondência. Só que ela não viria de uma solução, vamos dizer, matemática das equações. Poderia fazer isso. Então o importante é que nós estamos gerando um espaço, antes desse pedacinho, esses 3 primeiros termos aqui, eles correspondem ao ADS em 5 dimensões. E esse último termo aqui é a hiperesfera. Então, o Maldacena não tirou o espaço antidecíclico do bolso, né? Ele pensou essa solução da D3 Brana, que é uma solução que existe na teoria de cordas, como fosse um buraco negro, e aí analisou esse limite perto do horizonte e viu que surge o ADS nesse regime. Tá? Então, só por conveniência, então aqui eu repeti a expressão do ADS 5 S5 nessas coordenadas, essa coordenada radial da Brana, essa coordenada R aqui, e em aplicações é muito conveniente usar uma outra coordenada. Né?
Quem já estudou alguma coisinha aí já deve ter visto a outra coordenada. É comum a gente trabalhar com a coordenada z, que não é o x, y, z, né? A gente chama de coordenada z, que seria a coordenada de Poincaré, que é o inverso da coordenada radial da Brana, multiplicada por essa constante R2, só para manter a dimensionalidade, né? Isso aqui tem dimensão de comprimento, então fazendo com esse R aqui, né, R ao quadrado dividido por Rzinho, esse Z também tem dimensão de comprimento. Então, se você fizer usar essa definição, né, eleva ao quadrado essa expressão aqui, separa R4 em R2, vai dar isso aqui, R2 sobre Rzinho sobre Rzão ao quadrado, vai ser Rzão sobre Z ao quadrado. Então, esses caras vão se inverter, né? Tá? Esse cara aqui vai virar esse, certo? E esse cara aqui, é justamente o contrário, ele vai virar esse cara vai virar esse, certo? Só tem que tomar cuidado com o DR, né? Porque o DR ele vai ter um fator, né? Eu tenho que derivar essa relação aqui, ou essa, né? E elevar ao quadrado. Então, quando eu mudar de DR para DZ, né? Eu vou carregar DR para DZ, eu vou carregar um fator R2 sobre Z4. Então, essa métrica aqui, que esse pedacinho do Minkowski cresce com o raio, enquanto que esse aqui diminui com o raio, quando eu faço essa inversão da coordenada R para Z, eu caio nessa métrica aqui, ó. Todo mundo junto, ó. O tempo, o Minkowski, a parte espacial do Minkowski, x, y e z comum, né? E o z de Poincaré. Tá? As 5 coordenadas do ADS ficam juntas aqui e fica um único fator aqui, R2 sobre Z2. Nota que aqui na coordenada Rzinho não dava, né? Porque um é inverso do outro, né? Esse fator era o inverso desse, consequência ainda daquela solução lá da D3 Brana, porque aqui era menos meio e aqui é meio, né? Eles são inversos esses fatores, né? Certo? Então, aqui, quando eu faço essa inversão da coordenada Z, eu consigo agrupar todo o espaço ADS nesse primeiro termo aqui, com esse R2 sobre Z2 em evidência, e eu consigo isolar nesse pedacinho aqui a hiperesfera. Tá? E tem uma vantagem nesse fazer isso daí, é que agora a hiperesfera está com raio constante. Aqui, isso ficava meio que escondido, né? Já estava aqui, né? Que tinha um R2 aqui, eu botei esse fator em evidência, mas, né, se você realmente simplificasse as coisas aqui, você aparentemente já veria que esse cara, só para a esfera, já seria um R2 constante. Certo? Então, eu consegui agrupar, né, o Z, né, com esse mesmo fator aqui do T e do X, e separei aqui essa hiperesfera. Tá? Isso é uma outra representação do ADS 5S5. Então, para algumas aplicações, essa representação aqui vai ser útil, e para outras aplicações, essa aqui que vai ser útil. Tá? Existem outras representações do espaço antidecível. Tá? Essa aqui que é mais comum em aplicações, chamada coordenada de Poincaré. Essa aqui eu não tenho nome, eu gosto de chamar coordenada da Brana, porque ela veio diretamente da Brana, apesar de não ter um nome específico para ela. Então, o ADS em Poincaré, joguei fora temporariamente a esfera. Tá? O ADS em Poincaré, ele em 5 dimensões, faltou dizer que é um ADS 5, né, esse cara aqui. Bom, esse aqui pode ser um ADS em qualquer dimensão. Basta você colocar aqui nesse X quantas dimensões espaciais você quiser no seu Minkowski. Né? Então, aí, esse primeiro pedacinho aqui é o Minkowski, é o DT2 e DX2. Esse X aqui, se for o ADS 5, esse X aqui tem 3 componentes. Né? Tem o X1, X2, X3. Né? E esse aqui seria o Z do Poincaré. Tá? Só cuidado para não confundir esse Z aqui com a coordenada cartesiana usual. Dúvidas até aí? Então, dessa forma, as branas produzidas pelas cordas encurvam o espaço. Bem próximos a elas, as branas, se aproxima o espaço de antidecíter vezes uma hiperesfera. Só que a hiperesfera
Eu só para não complicar aqui, eu momentaneamente tirei a hiperesfera da história. Mas quando você olha a solução completa da D3 Brana, tem a hiperesfera. Tá? É que eu quero falar da fronteira do ADS. Né? Quantas dimensões tem a fronteira do ADS? Então, a fronteira desse espaço corresponde à região z igual a 0. Então explode, né, esse cara. Quando você bota z igual a 0, esse cara explode. Né? É uma fronteira singular. Né? Tá? E tem um ponto, o item tem um trabalho onde ele mostra isso, né? O ponto z indo para infinito também constitui um ponto dessa superfície. É super bizarro, né? Bom, como é que o z igual a 0 pode fazer parte da fronteira e o z infinito, que parece estar do outro lado, também, né? Aí ele e o Yao, né, o Yao do Calab Yao, eles fizeram um artigo mostrando que essa fronteira é conexa, né? Esse ponto z infinito, ele toca lá no z igual a 0, lá no infinito, né? Bom, negócio super matemático, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, para efeitos práticos, a fronteira para a gente é a região z igual a 0. Tá? Para efeitos práticos é isso, é a região z igual a 0. Ora, quando você faz z igual a 0, né, esse dz aqui é 0. Claro que esse fator aqui explode. Mas é fácil de contar as dimensões dessa fronteira. Então o dz é 0, né, porque você fixou o z, esse dz é 0. Né? Qualquer z fixo, esse cara aqui é 0. Então sobram essas dimensões aqui, né, que é as dimensões do Minkowski. Né? Então, se você tiver numa ADS 5, a fronteira desse cara vai ser um espaço de Minkowski em 4 dimensões. Estão de acordo com isso? Parece bem natural, né? O ADS 5, a fronteira dele tem uma dimensão a menos que é 4. Certo? Beleza. Então, já que vocês concordaram com isso, e a fronteira do ADS 5 vezes o S5? Essa que é a pegadinha. Quantas dimensões vai ter a fronteira do ADS 5 vezes o S5? Aí depende de como você vai encarar essa pergunta. Então, usando as coordenadas de Poincaré, né, a fronteira é o z igual a 0 mais um ponto lá no infinito. Então, note que a métrica do ADS, né, esse termo aqui, explode, né, em z indo para 0. Certo? Então, esse cara aqui, esse termo aqui, ele vai ficando cada vez maior, né? Quanto menor vai ficando o z, maior vai ficando esse cara aqui. Enquanto que o tamanho da esfera ela é fixo. Certo? Esse raio aqui permanece, o raio da hiperesfera permanece constante. Então, em termos de medida, esse cara aqui é como se ele fosse para 0, né? Quando esse cara aqui explode. Comparando, né, o raio desse cara com o tamanho desse espaço, o tamanho desse espaço aqui é infinito, o tamanho desse cara aqui é uma constante. Então, efetivamente, é como se esse raio aqui fosse para 0. Ele vai ficando irrelevante nesse limite. Tá certo? Claro que essa esfera ela nunca tem raio 0, ela vai ficando muito pequenininha, vai ficando muito pequena e desprezível, mas ela nunca é exatamente 0. Tá? Isso talvez ajude a responder a sua pergunta. Então, dessa forma, o raio da hiperesfera é como se ele fosse a 0 quando comparado, ele é constante, mas quando você compara o tamanho relativo dele em relação ao tamanho do ADS, que é dado por esse fator aqui, ela vai a 0. Então a fronteira do ADS 5S5, esse cara veio da D3 Brana, né? Que vem da teoria de coordenadas. É um espaço de Minkowski de 4 dimensões vezes uma hiperesfera de raio que vai para 0, efetivamente, né? Então, para efeitos, assim, matematicamente, a fronteira vai ter 4 dimensões mais as 5 dimensões da hiperesfera, sim. Mas para efeitos físicos práticos, esse raio aí vai ser desprezível. Tá? Então é como se efetivamente a gente tivesse um
um espaço de 10 dimensões, que é o ADS 5S5, e a fronteira dele só tivesse 4 dimensões, que é o Minkowski 4. Isso aqui é a única parte relevante da fronteira, são essas 4 dimensões do Minkowski. Essa esferinha aqui, em termos de tamanho, isso vai ser, se você quiser pensar em termos de energia e tal, isso vai ser irrelevante para a teoria da fronteira. Então, com isso, com essa ideia aí no Maldacena, a gente começou com a teoria de cordas em 10 dimensões, pegou a solução das D3-branas, né? Tomou o limite próximo do horizonte das D3-branas, né? Que é um limite de curvatura constante que coincide com o espaço anti-de Sitter, certo? E aí, esquece lá a D3-brana, fica só no espaço anti-de Sitter. Agora vamos pegar esse espaço anti-de Sitter, né? E vamos olhar a fronteira desse espaço anti-de Sitter. Então é um negócio, o limite é meio doido, né? Porque se você voltar para a D3-brana, o limite que está lá longe da D3-brana é um espaço chato, de 10 dimensões. Mas a gente não quer esse espaço, a gente quer cair no espaço ADS5S5. Aí dentro desse espaço aqui, quando você toma o limite e você vai para a fronteira, que é Z indo para 0, que na coordenada antiga da brana seria Rzinho indo para infinito. Tá? Mas já dentro do ADS, né, a gente tem uma fronteira que é 4 dimensões vezes uma esferinha. Então é como se a teoria de cordas, quando você estuda as D3-branas e cai no ADS 5S5, é como se a teoria de cordas, nesse espaço, em vez de pensar a corda no espaço chato, né, mas nesse espaço aí no ADS 5S5, a teoria de cordas, né, ela tem um limite, uma fronteira que tem 4 dimensões, que seria o nosso mundo. Então isso é uma outra maneira de ver a história da compactificação. Então, na compactificação lá, existem 4, existem 6 e tal, não sei o que eu vou fazer com essas 6 e tal. Aqui não, aqui no ADS, ele naturalmente resolve o problema. Né? Certo? É claro que essa esferinha ela fica lá, mas vai ter um papel para ela, então não vai ser completamente relevante. Mas em termos de fronteira, é uma esfera cujo raio vai tendendo a 0. Tá? Perguntas, dúvidas? Então, qual é o papel dessa fronteira aí? Então, esse resultado levou o Maldacena a deduzir que existe uma relação entre a teoria de cordas 2B, né? Por que é a 2B? Porque é ela que gera a D3-brana. Certo? Não poderia ser a 2A, porque a 2A gera D4-brana, D6-brana, só as pares. Né? A 2B é a que gera as branas com dimensões ímpares. Num espaço ADS, se você mergulhar a teoria de cordas agora nesse espaço do ADS 5S5 em 10 dimensões, né? Então esse cara vai estar relacionado com teorias de campo num espaço de Minkowski de 4 dimensões, que é a fronteira que sobra, como a gente acabou de ver. Não é exatamente 4, né? Porque é 4, mas tem uma esferinha ali. Tudo bem, é um 4 com uma esferinha. Né? E qual seria essa teoria de campos que vive na fronteira do ADS? Bom, essa fronteira do ADS 5 ela é quadridimensional, né? Ela tem 4 dimensões. Exatamente como as D3-branas, né? Certo? Onde vivem as pontas das cordas abertas. Agora a gente vai voltar naquela ideia. Lembra que as branas são lugares onde as pontas das cordas terminam, certo? E como a gente colocou N D3-branas, né, a gente gerou um grupo de calibre SUN, certo? Então, essa teoria, na verdade, tem uma aproximação em que esse N é muito grande para valer essa aproximação em que foi feita para melhorar essa aproximação em relação ao espaço anti-de Sitter.
a esse limite de ir para o horizonte para melhorar esse limite considerando que o n vá para infinito. Tá? Então é um limite que são n letras branas, mas com um n muito grande. Tá? Então, a teoria, você define uma teoria de corda nesse espaço aqui, tá? Mas quando você olha para as letras branas, tá? As letras branas, como são n letras branas, elas definem uma teoria de calibre que é S e o n que vive nessas letras branas. Ora, a D3 brana é exatamente o horizonte desse espaço, né? Então tem uma teoria de calibre que vive em cima dessas letras branas. Tá? E simultaneamente existe uma teoria de cordas que vive no ADS 5S5 em 10 dimensões, mas essas coisas estão conectadas, elas não são independentes. Esse espaço onde vive a teoria de cordas, né, esse espaço é gerado por esse espaço aqui, no final das contas, pelas letras branas. Né? Tá? Então isso aí deu uma pista, né, para o Maldacena de que essas duas teorias deveriam estar conectadas. Né? Então, comparando, né, a partir desse momento, isso era uma indicação de que essas teorias estariam relacionadas. A teoria de calibre em 4 dimensões, com o grupo SUN, e a teoria de cordas 2B nesse espaço ADS 5S5. O porquê desse espaço é porque ele vem das branas. Certo? E por que a teoria tem 4 dimensões? Porque a gente viu que a fronteira desse espaço tem 4 dimensões, vezes uma esferinha. Ainda tem essa esferinhazinha, né, para a gente não esquecer dela. Então ele comparando ele passou então a estudar essas duas teorias. Tá? E ele concluiu então que essas teorias são equivalentes. Essa teoria de campos em 4 dimensões é equivalente a essa teoria de cordas em 10 dimensões. Ou seja, eu posso formular a teoria de cordas no ADS 5S5 em 10 dimensões, ou pensar que as D3 branas definem uma teoria de calibre SUN. Só que as D3 branas elas já vivem em 4 dimensões. Né? Já é o mundo de 4 dimensões. Então, três dimensões espaciais mais uma temporal. Né? Então, essa teoria de calibre aqui ela já vive no mundo que é a 3 mais 1. Né? Certo? Então, essas teorias já eram conhecidas. Elas não eram completamente novas para o Maldacena. Então, isso foi uma indicação de que essas teorias não eram coisas independentes, mas estavam relacionadas. Né? E o que ele postula é que essas teorias são equivalentes. Isso é o que ele acaba postulando. É a tal da conjectura do Maldacena. E aí ele estuda o limite de supergravidade e mostra que realmente essas teorias no limite de supergravidade elas são equivalentes. O limite de supergravidade da teoria de cordas é equivalente a essa teoria SUN. Mas a prova completa dessa equivalência das duas teorias, essa prova não existe ainda. Ainda é a conjectura do Maldacena. A teoria de cordas completa, com modos massivos e tudo mais, ela também é equivalente a essa teoria SUN. E existem outras versões. Existe uma correspondência semelhante a partir da teoria M em 11 dimensões e campos em dimensões menores, 3 e 7, né, como a gente já havia visto na primeira ou na segunda aula. Perguntas? Então essa aí foi a pista para o Maldacena chegar nessa correspondência. Então, a teoria, ou as teorias de supercorda em 10 dimensões, eu vou renunciar aqui a correspondência, esperando que signifique um pouco mais para você do que significou quando eu enunciei na primeira aula. Né? Então, as teorias de supercorda em 10 dimensões e a teoria M em 11, definidas em espaços, não é um espaço qualquer, né? Nesse espaço específico do ADS D mais 1 e SN, eu botei D mais 1 aqui
propositalmente para que a fronteira tenha D dimensões, né? Seja um Minkowski de D dimensões, e tem um SN, são equivalentes, né? Esse é o seu postulado do Maudaciano, são equivalentes à teoria de campo SUN, supersimétricas. Por que são supersimétricas? Vamos falar. Com N indo para infinito, para que essa aproximação seja a melhor possível. No espaço de Minkowski, essas teorias SUN estão no espaço de Minkowski em D dimensões, tá? Na fronteira desse ADS aqui. Tá? Então, por que as teorias são supersimétricas? Então, a gente partiu da supercorda, né? A supercorda já era supersimétrica. Então, seria muito estranho se a supersimetria desaparecesse nessa equivalência. De fato, não só não desaparece, como a coisa aumenta, na verdade. A supersimetria ela aparece enfatizada aí na correspondência. Hoje eu vou falar por quê. Bom, de fato, essas teorias de campo SUN supersimétricas têm uma supersimetria estendida. Vários férmions para cada bóson. E são conformes. Então, isso é uma coisa que eu só comentei na primeira aula, mas tem que falar mais agora. São teorias conformes, não possuem nenhuma escala, energia, comprimento, massa, com a qual possamos fazer comparações. Perguntas? Está ficando mais enigmático, né? Então, o que são teorias conformes? Eu já tinha comentado, né? Elas não têm qualquer escala, né? Curiosamente, né? Se você abrir lá for na biblioteca, vamos correndo aqui na biblioteca ver teorias conformes. Tem vários livros sobre teoria conforme. Nos anos 80, muita gente estudou teorias conformes, antes de ADS-FT, né? E as aplicações, se você abrir lá o livro de Francesco, está lá, transições de fase em matéria condensada e cromodinâmica quântica em altas energias. Então, quando a energia do processo for muito maior que a energia do próton, por exemplo, é como se essa massa do próton ela fosse irrelevante, você pudesse tomá-la como zero, aproximadamente. Então, essa cromodinâmica quântica em altas energias ela seria aproximadamente conforme. Tá? Isso está lá no livro dos anos 80. Ainda não tinha DSFT, a teoria de corda estava engatinhando ainda, e o pessoal já pensava em aplicações para teorias conformes, né? Dessa forma aqui. Então, mas claro que na mecânica clássica, né, F igual a ma, né, não faz sentido. Bom, como é que vai ter uma partícula de massa zero? Né? Mas um campo de massa zero é fácil de escrever, né? O próprio fóton é um campo de massa zero, né? Certo? Posso pegar um campo escalar, não botar o termo de massa no campo escalar, fica um campo escalar sem massa. Teoria conforme. Então, o exemplo mais simples que você tem de teoria conforme. Então, teoria de campos é fácil escrever teorias conformes. Tá? Então, isso não é um problema. Essas teorias conformes já eram conhecidas de longa data. Tá? Então, isso aí não era uma novidade para o Maudaciano. Bom, eu falei que a supersimetria é uma supersimetria estendida, né? Por que essa supersimetria é a supersimetria estendida? Eu não sei se eu vou falar aqui, eu já me perdi. Hein? Vou falar mais adiante. A correspondência DSFT, então aceitando ela, é um postulado, né? Que o Maudaciano, no artigo original dele, demonstrou a equivalência nessa aproximação de supergravidade. Para a corda completa não existe demonstração, tem pessoas até hoje tentando demonstrar. Claro que existem, o trabalho original dele tem 10 mil citações, então tem cerca de 10 mil trabalhos que foram influenciados por ele. Né? Foram feitos trabalhos mencionando essa correspondência. Ao longo desses 20 anos, esses 10 mil trabalhos aí, não apareceu nenhuma evidência de que a correspondência estaria errada. Ao contrário, todos os exemplos que apareceram corroboram a ideia de que a correspondência está correta. Isso não quer dizer que ela esteja correta, claro, né? Mas as evidências só se somam no sentido de que ela esteja correta.
Então, essa é uma linha de pesquisa. O pessoal que trabalha com integrabilidade tenta provar que a integrabilidade chegaria na equivalência entre as duas teorias, tal, sem precisar entrar em certos detalhes. Tal. A linha de trabalho que eu faço, e com o meu colega lá, o Nelson Braga, da UFRJ, a gente usa a correspondência, assume que ela é verdadeira e usa ela para tentar encontrar informações úteis em física de partícula, por exemplo. Tá? Então a correspondência da SFT ela abriu a possibilidade de interpretar a teoria de cordas em 10 dimensões, né, nesse espaço ADS5 A5, como uma teoria de campos SUN supersimétrica estendida, n igual a 4. Eu vou falar mais disso, tá? Em 4 dimensões e vice-versa. Tá? Como nós já vimos, os campos que descrevem as 3 interações fundamentais, quer dizer, tirando a gravidade, eles são descritos por teorias de calibre com o grupo simetria 1, SU2 e SU3. Né? É um modelo padrão. Né? Então, o modelo padrão depende dessa simetria SUN, só que com N pequeno. Certo? De fato, o grupo SUN com N muito grande, ele contém esses grupos aqui, como subgrupos, como casos particulares. Então, essa teoria aqui, ela contém o modelo padrão, só que ela não contém apenas o modelo padrão, ela contém várias cópias, né, do modelo padrão e muito mais coisa. Né? Como pensar dali de dentro o modelo padrão? Bom, isso aí vai exigir algum esforço, né? Alguma modelagem. Ou seja, teorias SUN potencialmente podem descrever a física do modelo padrão, né? O 1 cross SU2 cross SU3. Então, essa que seria a ideia. Então houve uma mudança, né, de ponto de vista em relação àquela ideia da compactificação. Né? Qual era a ideia da compactificação? A supercorda vive em 10 dimensões. 4 são as dimensões físicas do Minkowski e 6 eu não sei o que eu vou fazer. Vou ficar estudando lá o calabial, né? Como é que compactifica essas dimensões e tal, e tentar dali extrair alguma informação física das 4 que restaram. Isso aqui é um outro ponto de vista. Né? A gente não compactificou realmente. Né? Esse S5 ele já vem da solução da Deterbrana naturalmente, faz parte da... É muito mais natural, isso vem da solução da Deterbrana. Claro, você pode perguntar, mas por que o Maldacena escolheu o Deterbrana? Porque a Deterbrana vai ter o ADS5 como limite e o ADS5 vai ter uma fronteira Minkowski 4. Existem outras versões, existem, só que aí com outras fronteiras de outras dimensões. Eu vou falar disso. Tá? Então ele escolheu o Deterbrana para que a fronteira do ADS fosse um ADS5, perto do horizonte, que tivesse um Minkowski quadridimensional de fronteira. Claro que a teoria de campos que fica é supersimétrica com uma supersimetria estendida. O modelo padrão não tem supersimetria e muito menos supersimetria estendida. Então, você tem que pensar em algum mecanismo para lidar com essa questão da supersimetria. Como lidar com isso? Isso é uma questão que tem que ser pensada. Então, na proposta original do Maldacena, a teoria M em 11 dimensões, no ADS D mais 1 vezes uma hiperesfera de N dimensões, também é equivalente a uma teoria de calibre SUN supersimétrica em D dimensões chatas. Tá? Então, aí ele foi lá no dicionário, lá no trabalho lá do Horowitz e Strominger, e estudou outras soluções de Branas e no caso da teoria M, né, ele viu que tinha essa solução aqui, um ADS7S4. Então isso aqui é dual, né, se você aceitar a conjectura, né, ela é dual uma teoria de Young-Mills na fronteira do ADS7, então é em 6 dimensões. Né, tem pouca aplicação, né, essa versão aqui, mas essa outra versão tem mais aplicações. Outro exemplo é a teoria M no ADS4S7. Então não é qualquer possibilidade de ADS que aparece, depende da solução de Branas que você está considerando. Tá? Então na teoria M, eu não mostrei quais são as Branas da teoria M, mas tem algumas também, não são em todas as dimensões. Então isso está descrito com muito detalhe lá na apostila do Petersen, quem quiser pode dar uma olhada.
Está feito com bastante detalhe. Ele mostra como é que se obtém esses espaços aqui como limite das branas. Tá? Aqui é uma N2 brana, aqui é uma N5 brana. Bom, e esse ADS4 é dual a uma teoria SUN com supersimetria estendida a N igual a 8, é muito supersimétrica nessa teoria, em 3 dimensões. Né? O curioso é que, como tem 3 dimensões, isso aqui é 2 mais 1, né? Então o pessoal, né, os físicos, passaram a usar essa versão aqui da correspondência na matéria condensada, né? Então é surpreendente, porque o pessoal de física de partículas usa do ADS5, né? Para descrever o Minkowski em 4. Né? Mas o pessoal de matéria condensada usa esse aqui, né? Da teoria M, o ADS4S7, com essa supersimetria aqui, N igual a 8, né? Muito doida. E porque tem um espaço de 3 dimensões. Por quê? Porque na matéria condensada existem alguns sistemas que são planares, né? O efeito Hall é um efeito planar, a supercondutividade é um efeito planar. Então, são descritos essencialmente com modelos em 2 mais 1 dimensões. Planar mais o tempo. Tá? Então, esse modelo aqui tem sido usado em efeito Hall, em supercondutividade, coisas desse tipo. Tá? Então, está falando aqui, né? Matéria condensada. Perguntas? Esse N possível ele é amarrado por alguma coisa, porque, por exemplo, a dimensão da DS alguma coisa é S alguma coisa? Por que no ADS5, né, era N, esse N possível é o índice, é o grau da supersimetria, né? Por que aqui é N igual a 4 e nessa outra versão aqui o N igual a 8? Tem a ver com as dimensões aí do problema. Na verdade tem a ver com o tamanho, né, com o número de dimensões dessa hiperesfera aqui. Tem a ver com esse cara aqui. Tá? Não sei se eu vou explicar isso na próxima transparência. Não. Na outra, talvez? Não. Está em algum lugar aí, não sei aonde, mas... Então essa esferinha, né? Aqui acontece a mesma situação do ADS5 S5. Quando você vai para perto do horizonte, a fronteira então fica D-dimensional vezes uma esfera SN. Essa esfera ela não é jogada fora realmente, ela é como se fosse irrelevante para a parte do Minkowski, mas ela codifica nessa hiperesfera aqui, nessa parte compacta da solução natural, ela codifica a supersimetria do problema. Então, é por isso que no caso do... Tem um detalhe aí, né, que eu não vou entrar nos detalhes específicos aí da conta, mas esse S5, ele tem codificado então uma supersimetria N igual a 4 dentro desse cara aqui. É basicamente teoria de grupos. Né? Esse S5 ele está ligado a um grupo SO6, se não me engano. Tá? E esse O6, essencialmente, você pode relacionar com o grupo SU4. E esse SU4 te daria, esse 4 seria o índice da supersimetria estendida. Basicamente é isso. Então essa esferinha que sobra, não sei se eu pulei aí essa explicação, essa esferinha que sobra, ela não é irrelevante. Ela, na verdade, vai determinar o grau de supersimetria da teoria da fronteira. Então, é por isso que, nessa teoria aqui, o ADS4S7, o índice da supersimetria é maior, por causa que o S7 tem mais dimensões do que o S5. Tá? E não é qualquer supersimetria, né? Tem que estudar um pouquinho de teoria de grupos, supersimetria, para ver aí. Então, esse cara, na verdade, está ligado com o grupo de simetria associado com este cara aqui. Tá? Então, quanto maior for a dimensão da sua hiperesfera que multiplica o ADS, maior vai ser o grau de supersimetria da teoria da fronteira. Basicamente é isso. Tá? Mas aí você tem que ver o detalhe exato, você tem que ver qual é o grupo de simetria associado e como é que eles se relacionam para poder determinar esse cara aqui.
Tá? Mas é basicamente isso. E é por isso que aqui esse n é maior, esse n igual a 8 é maior do que o n igual a 4. Porque lá é o S5, aqui é um S7, então. Tá? Perguntas? Bom, então, aliviando um pouco aí as tensões. Isso é a interpretação do Poliakov, né, naquele propôs aquela ação da supercorda. Ele propôs essa interpretação aqui, cordas e a caverna de Platão, né? O mito da caverna de Platão, algumas pessoas, é terrível, né? Mas não tão terrível como a ADS. As pessoas vivem presas à parede da caverna, né? Elas não conseguem ver nada fora da caverna, né? Elas só conseguem ver sombras que entram pelo buraco da abertura da caverna e ouvem vozes de um povoado que mora próximo à caverna. Então eles só veem sombras, né? Sombras e ouvem as sombras falando, né? São as pessoas que passam perto da abertura da caverna, veem aquelas sombras e não veem as pessoas, né? Certo? Então o que eles só percebem, né, o mundo como uma projeção bidimensional, né? Eles olham, eles estão amarrados aqui nessa parede e de frente para aquela parede ali, né? E lá na porta entra uma luz, a caverna é escura, né? Entra uma luz e projetam sombras, né? Eles veem só sombras e o mundo para ele é como se fossem só sombras, né? Eles não conhecem outro mundo que não seja sombra, né? Então a gente pode pensar, né, na correspondência da SFT como uma outra maneira de encarar a teoria de cordas, né? A ideia usual é assim, a teoria de cordas da supercorda tem 10 dimensões e a gente tem que espremer, né, essas dimensões extras para dar conta do mundo, nosso mundo, que a gente vê em 4. Né? Mas a correspondência da SFT, né, ela estabelece uma outra ideia, né, é que a teoria de cordas em 10 é equivalente a uma teoria de campos em 4. Então é como se o nosso mundo de 4 dimensões fosse uma projeção das 10 dimensões em 4 dimensões. A gente não vê as 10 dimensões, porque a gente está preso na caverna de Platão, né? Se a gente pudesse sair da caverna, né, no mito de Platão eles soltam, né, as pessoas. Aí chegam lá fora, acham que eles são malucos e voltam para dentro da caverna. Não, preferimos voltar para continuar vendo, né, as projeções. Né? Eles veem o mundo em mais dimensões, mas não conseguem entender aquilo. Né? Então você pode pensar, né, que o nosso mundo é uma projeção do mundo de cordas. Né? E essa projeção, curiosamente, ela pode ser útil para resolver problemas. Né? Problemas difíceis de resolver em 4 dimensões, eles podem ser mais fáceis de serem resolvidos em 10 dimensões ou em mais dimensões. Isso aqui é o curioso, né? Essa que é a possibilidade de aplicação aí da correspondência da SFT. Bom, e o princípio holográfico, ele foi proposto pelo Tufte em 93, inspirado no problema de buracos negros, novamente, né, buracos negros, tem tudo a ver, né? D3 Brana, buracos negros e tal. Bekenstein e Hawking, nos anos 70, 80, eles descobriram, né, mostraram que buracos negros têm entropia diferente de zero, e que essa entropia devia ser proporcional à área do seu horizonte e não à área do seu volume. Então, quando eu falei de buracos negros, né, eu falei buraco negro na segunda relatividade geral só tem carga, massa e momento angular na relatividade. Mas eles descobriram que buraco negro tem que ter entropia também. Por quê? O buraco negro não absorve tudo. Qualquer coisa que passa perto do buraco negro é absorvida. Luz, uma partícula, uma astronave, qualquer coisa que passe perto do buraco negro é absorvida. Olha, do ponto de vista da termodinâmica, algum objeto que caia dentro do buraco negro tinha uma entropia, tinha uma temperatura e tinha uma entropia. Então, se esse objeto cai dentro do buraco negro e você nunca mais acessa aquela região do espaço, é como se a entropia do universo diminuísse cada vez que o buraco negro absorvesse alguma coisa. Isso violaria a segunda lei da termodinâmica. Então, para não violar a segunda lei da termodinâmica, o Hawking e o Bekenstein, eles propõem que o buraco negro tem entropia e quando ele absorve alguma coisa, a entropia dele aumenta. Como?
aumentando sua área. E que a área é a única coisa que a gente consegue medir do buraco negro, é a área dele. Então, tem um teorema anterior a isso que estuda a colisão de buracos negros e mostra que quando você junta dois buracos negros, a área necessariamente tem que aumentar. A área final é maior ou igual que as áreas iniciais. Então o pessoal associou essa ideia da área com a ideia da entropia. Então só podia aumentar a área, não podia diminuir. E aí, inspirado nesse resultado estranho dos buracos negros, o Tufte anunciou esse princípio holográfico. Então ele foi muito além, né? Ele pensou então, porque no fundo essa entropia seria uma maneira não clássica de olhar o buraco negro, porque ele passaria a ter temperatura também. Entropia tem que ter temperatura. O Hawking determinou a temperatura do buraco negro. Então o buraco negro deixaria de ser uma coisa inocente lá da relatividade geral, passaria a ser um objeto com entropia, com temperatura e tal. Então a interpretação é que isso seria a versão quântica do buraco negro. Se alguém conseguisse resolver quanticamente o buraco negro, ele teria que já ter essa propriedade, a entropia, a temperatura e tal. Ninguém conhece essa teoria, né? Teria que ser a versão quântica da relatividade geral, que não existe, né? Existem aproximações, né? Então o Tufte, com isso em mente, ele pensou o seguinte: toda a teoria quântica, incluindo a gravitação num espaço de dimensões, e aí está incluindo os buracos negros, é descrita por uma teoria quântica sem gravitação em d-1 dimensões. Então seria o buraco negro, né, seria a teoria quântica de gravitação em d dimensões, e ele é mapeado numa teoria na superfície, né, na superfície do buraco negro. Essa teoria seria uma dimensão a menos, que seria na superfície do horizonte do buraco negro, e seria sem gravitação essa teoria. Porque a gravitação é como se a gravitação comesse uma dimensão entre o espaço. O Tufte simplesmente chutou nesse negócio inspirado, ele ficou pensando, né, muito tempo e tal. Ele chutou isso aqui inspirado, isso é de 93, né? Certo? A conjectura de Maldacena, a correspondência da SFT é de 97. Então é bem depois disso aqui, né? Maldacena até falou que não se inspirou nisso, mas algumas pessoas interpretam. Não, a correspondência da SFT pode ser pensada como uma realização do princípio holográfico, só que é bem mais complexo, né? Então, só que no caso do Maldacena, a situação é bem mais sofisticada, né? Porque na versão do Maldacena, a teoria de cordas do espaço anti-de Sitter, né? Ela contém a gravitação, certo? E ela vai numa teoria de campos SUN. Nessa teoria SUN não tem gravitação. Então seria uma espécie de realização do princípio holográfico. O Maldacena, ele mesmo, quando mostraram isso para ele não gostou muito da ideia, mas mais ou menos consenso que isso pode ser interpretado como uma aplicação, né, uma realização do princípio holográfico. Bom, então, como é que a gente conectaria a DSFT com a física de partículas? É claro, na proposta de Maldacena, que a teoria SUN em 4 dimensões, com N muito maior do que 1, é supersimétrica, N igual a 4 e conforme, né? Portanto, para obter uma teoria mais próxima da física do modelo padrão das partículas, é preciso quebrar a supersimetria e a simetria conforme, além de reduzir N. Teriam vários desafios aí para serem vencidos, né? Algum progresso já foi conseguido nessa direção, sem, entretanto, chegar ao modelo padrão. Vamos então descrever agora algumas propriedades desses modelos e algumas dessas aplicações. Não sei quanto que eu vou
conseguir falar disso, mas... Então, uma coisa que veio da correspondência do Maldacena também foi uma interpretação para as 10 dimensões. Né? Quando você fala assim, você vai contar para alguém, fiz um curso lá que vi que a corda tem 10 dimensões. Mas o que são essas 10 dimensões? A primeira pergunta, bom, ou está errado, né? Ou como é que você interpreta essas 10 dimensões? A correspondência permite interpretar as 10 dimensões. Então a quinta dimensão, né, aquele R, ou aquela coordenada R ou a coordenada Z, pode ser interpretada como a energia da teoria que vive na fronteira lá do S e o N. Então essa seria uma interpretação para a quinta dimensão. E as outras 5 dimensões que vivem naquela esfera seriam simplesmente a realização da supersimetria da teoria. Então, claro, se a sua teoria não fosse supersimétrica, aquela esfera S5 não vai fazer sentido nenhum, né? Ela vai ter que ser ignorada. Tá? Mas essencialmente é isso. A quinta dimensão ela vai corresponder à energia. Tem uma continha aqui que eu não sei se vou conseguir explicar. Ela vai ser associada com a energia. E as outras 5 dimensões estariam associadas com a supersimetria do problema, supersimetria estendida. Então vamos ver aqui, ó. A correspondência da SFT oferece uma resposta para isso. Então vamos lá. Lembrando que os momentos PMI da teoria quântica são dados pela derivada menos I ddxμ, né, e essa métrica aqui, ela implica que aí nós vamos ter que pensar em 2 observadores. Um observador em 10 dimensões, que eu vou chamar de Petil, Mi, são relacionados para um observador em 4 dimensões, o PMI, por essa relação aqui, ó, porque essencialmente é o inverso de uma derivada xμ, né? Certo? E as derivadas xμ essencialmente seria derivar em relação a t ou x, né? Em 4 dimensões seria esse cara aqui, né? Certo? E essa aqui seria a medida em 10 dimensões. Esse aqui seria o inverso desses objetos aqui infinitesimais, seriam proporcionais a esse PMI aqui. Né? Aqui está tudo ao quadrado, né? Extraindo a raiz quadrada, o que eu obtenho é isso. Né? O inverso desse cara aqui vai dar PMI ao quadrado. Né? O inverso desse cara vai dar R2 Rzão sobre Rzinho. O inverso desse cara vai dar o PMI. Então essa é uma interpretação, essa interpretação é do Kolchinski, né? Foi uma sacada que ele teve para poder relacionar teorias em 4 e 10 dimensões a partir dessa métrica. Naturalmente eu estou ignorando essa parte aqui, né? Tá? Eu só estou olhando para o Minkowski de 4 e para a métrica de 10. Então esse aqui seria o momento da teoria em 10 dimensões, esse aqui seria o momento da teoria em 4 dimensões, e essa aqui é a relação que vem da função horizonte, no caso do ODS. Né? Certo? E aí, se você definir a escala de energia em 10 dimensões como sendo R é menos 1, o inverso desse cara aqui, tá? Esse R é chamado de curvatura do espaço anti-de Sitter. Né? O PMI, né? O PMI, a componente zero do PMI vai ser a energia, tá certo? Né? Então, se essa energia eu associar com R é menos 1, aqui, e esse PMI aqui com índice P0 vai ser a energia da teoria da fronteira. Né? Então a energia da teoria da fronteira, né? Deixa eu escrever. Então, o Petil Mi Rzão sobre Rzinho, PMI
Então a energia til vai ser R, Rzão sobre Rzinho, e essa aqui é a energia da fronteira. E esse cara aqui eu vou associar ele com R-1. Por quê? Porque a gente sabe que em unidades naturais, comprimento é o inverso de energia, né? Certo? Como R é a única escala disponível, então a única escala disponível para energia seria R-1, né? Certo? Então, se eu inverter essa equação aqui, o que eu encontro? Que é igual a Rzinho sobre Rzão ao quadrado, né? Certo? Que é esse aqui, né? Certo? Então, quem é Rzinho? Rzinho é aquela coordenada da Brana, né? Certo? Lembram disso? Que é a coordenada da Brana? É essa coordenada aqui, né? Certo? Então, dependendo de onde você está no ADS, em termos radiais da coordenada da Brana, a energia da fronteira vai ser maior ou menor. Então, processos muito energéticos, com energia muito alta, vão estar longe da Brana, vão estar com R grande. R igual a 0 é o horizonte da Brana, é onde começa a Brana. Energia muito alta, então, o processo está afastado da Brana. E baixas energias, o R vai ser pequeno, você vai estar perto da Brana. Essa seria a interpretação holográfica da energia e dessa coordenada. Coordenada em holografia. Dá para fazer isso também com a coordenada Z, né? Lembram da coordenada Z? Que era o inverso de R? Né? Se você fizer isso, dá para ver então como é. Isso aqui é o inverso de Z, isso aqui vai dar 1 sobre Z, né? Z é exatamente R2, Rzão ao quadrado sobre Rzinho. Então dá para ver que a energia ela é proporcional, né, nessa aproximação ao inverso da coordenada Z, aquela coordenada da Poincaré. Então quando o Z for pequeno, a energia é grande, quando o Z for grande, a energia é pequena. Tá? As demais, eu estava procurando a explicação. As demais 5 dimensões extras da hiperesfera, o S5,